É como se ele tivesse preso dentro de uma casa. Já que estamos falando de casa, quem sabe vamos trocar as bolinhas vermelhas por tijolos. As casas que estarão guardadas pelo bispo de cor clara ficarão com tijolos amarelos. Já o bispo que controla as casas escuras, vamos substituir por tijolos azuis. E o rei, ele não controla nenhuma casa? Claro que sim. Nessa posição, ele controla duas casas. E nessa casa, vamos também inserir alguns tijolos, agora de cor vermelha. Talvez você esteja se perguntando, tudo bem, professor, e por que é que você está me ensinando essa posição RBB? É que essa posição é a posição que garantirá que você dará o checkmate. A partir dessa posição é que você iniciará uma sequência de lances praticamente automatizada que levará o rei até a quina do tabuleiro, onde ele sofrerá o checkmate. Chegando nessa posição, com o rei adversário posicionado em uma casa situada em qualquer lugar da borda do tabuleiro, você começará a executar o checkmate da casa utilizando três principais componentes. O primeiro é o movimento, ou seja, você irá deslocar a casa onde o rei adversário está morando para a quina do tabuleiro. O segundo componente é o tamanho da casa. Nesse processo de movimento de levar o rei adversário até a quina do tabuleiro, você fará com que o rei adversário primeiro more numa casa grande, com 8 casas, depois uma casa média, com 6 casas, e finalmente uma casa pequena, de apenas 4 casas, e é nessa casa que ele levará o checkmate. Checkmate esse que sempre será com o rei adversário na quina do tabuleiro. Geralmente, nesse ponto da aula, meus alunos têm algumas perguntas. Talvez você também as tenha. A primeira que geralmente me fazem é: professor, mas como você conseguiu chegar nessa posição RBB? Calma, essa será a segunda parte da aula. Existe uma forma muito simples de forçar o rei a ir até a borda do tabuleiro. Eu ensinarei essa fórmula daqui a pouco. Outra pergunta que me fazem é: professor, e levar o rei da posição RBB até a quina do tabuleiro é muito difícil? Não. A partir daqui até o checkmate é muito fácil. É praticamente um processo automatizado. Na verdade, é um ciclo de apenas 4 passos que você deverá repeti-lo até levar ao checkmate. Vamos ao primeiro passo. Você posiciona o bispo atrás do rei e libera a casa para o rei ocupar. Note que o rei adversário estará se movimentando sempre dentro da casa e a todo instante ele estará buscando alguma forma de conseguir sair dela. O segundo passo é o rei ocupar a casa onde o bispo estava. O adversário não tem saída, vai para E8. O objetivo dele é tentar fugir da casa pela casa de fuga em G7. Mas aí vem o terceiro passo do ciclo. O bispo vai atrás do rei e bloqueia a casa. No quarto passo, o bispo vai no lado do bispo, fechando novamente a casa grande e completando o primeiro ciclo RBB. O rei adversário continua com os movimentos limitados. E a partir daqui, o que você tem que fazer é apenas repetir o ciclo. O bispo vai para trás do rei, liberando a casa para ele. O rei ocupa a casa onde o bispo estava
O bispo vai atrás do rei. E o bispo vai no lado do bispo, fechando novamente a casa grande e completando o ciclo RBB. Novamente, o bispo libera a casa para o rei. O rei ocupa a casa. O bispo vai atrás do rei. O bispo vai no lado do bispo, montando novamente a posição RBB e fechando agora a casa média, com apenas 6 casas. Para levar o rei adversário até a casa pequena, repetimos novamente o ciclo. O bispo vai atrás do rei e libera a casa. O rei ocupa a casa e se posiciona na casa final, onde ele dará o mate. Lembra da casa? A um salto de cavalo da quina do tabuleiro. E agora estamos quase no checkmate. Quando o rei estiver na frente do rei, basta apenas você ir com o bispo e dar um cheque. O rei será obrigado a ir na quina do tabuleiro e estará preso na casa pequena. O bispo caçador que dará o mate entra na casa e aplica o checkmate. E agora, uma dica. Vamos voltar um pouco à posição anterior. Vamos fazer de conta que o rei adversário não estava na frente do nosso rei. Ele estava na quina do tabuleiro. Se acontecer para você essa posição, é nela que você deverá tomar muito cuidado. Pois se você avançar com o bispo para a casa E6, você sabe o que irá acontecer? Será empate, pois o rei adversário ficará trancado dentro da casa pequena, sem ter nenhuma casa de fuga para ir e ainda sem estar em xeque. E isso é um empate. Então, para você evitar o empate, é muito simples. Basta fazer um lance de espera com o bispo, indo em qualquer uma das casas que estão em verde. Então, digamos que o bispo escolheu ir atrás do rei, que ele está acostumado com esse movimento. O rei adversário ainda tem uma casa de fuga. E agora sim, com o rei adversário na frente do nosso rei, podemos avançar com o bispo, dar um cheque, forçando o rei adversário a ficar na quina do tabuleiro e dentro da casa pequena. O bispo caçador entra na casa e finaliza com o checkmate da casa. E aí, você achou muito difícil? Não. É um passo a passo que vai levar o rei até a quina do tabuleiro. Na verdade, é muito fácil. Você só deve cuidar quando chegar na quina do tabuleiro para não empatar, com essa dica que lhe passei, ok? Nesse exemplo, você viu que o fluxo foi da esquerda para a direita. E aí você pode me perguntar, professor, e funciona esse ciclo com o fluxo indo da direita para a esquerda? É isso que vamos ver agora. Essa também é uma posição RBB. Sempre comece lendo pelo rei, ok? O rei está trancado na casa grande. Para aplicar o checkmate da casa, basta seguir o ciclo. O bispo libera a casa para o rei. O rei ocupa a casa. O bispo vai atrás do rei. O bispo vai no lado do bispo. Fecha a posição RBB e a casa grande. Começa tudo de novo. O bispo libera a casa para o rei. O rei ocupa a casa. O bispo vai atrás do rei.
O bispo vai no lado do bispo, monta a posição RBB, fecha a casa grande e desloca ela para o lado. E vamos de novo. O bispo vai atrás do rei. O rei ocupa a casa do bispo. O bispo vai atrás do rei. O bispo vai no lado do bispo, completa a posição RBB e fecha a casa média. E vamos fechar a casa pequena. O bispo vai atrás do rei. O rei ocupa a casa do bispo. Como queremos ganhar, o bispo faz um lance de espera. O rei adversário é forçado a ficar de frente para o nosso rei, onde ele leva um cheque e, na sequência, o bispo caçador entra na casa pequena e aplica o checkmate da casa. Você deve estar pensando, tá, professor, isso aí é muito bom para ser verdade. Deve ter alguma pegadinha aí. Eu quero ver se essa fórmula funciona com o rei adversário na coluna do tabuleiro ao invés de uma fileira. E então, vamos lá. Olha a posição RBB aí. O rei está trancado na casa grande. Aí, basta seguir a fórmula. O bispo libera a casa para o rei. O rei ocupa a casa. O bispo vai atrás do rei. O bispo vai no lado do bispo, forma a posição RBB e fecha a casa. O bispo vai atrás do rei. O rei ocupa a casa. O bispo vai atrás do rei. O bispo vai no lado do bispo e fecha a casa média. E vamos lá fechar a casa pequena. O bispo libera a casa para o rei. O rei ocupa a casa. O bispo faz um lance de espera. Vou fazer uma pequena pausa para uma importante observação. Nem sempre você terá que fazer o lance de espera com o bispo. Às vezes, você terá oportunidades onde o rei adversário já estará na frente do seu rei. Aí, basta avançar o bispo para dar um cheque e, na sequência, dar o checkmate. Ok? Combinado? Então, sempre se ligue nesse momento da partida. Vamos continuar. E agora, com o rei na frente do rei, o bispo dá o cheque, fecha a casa pequena, possibilitando que o bispo caçador entre na casa e finalize com o checkmate da casa. A fórmula também funciona com o rei adversário posicionado na borda tabuleiro em uma coluna. E sim, ela sempre funcionará nessas características que lhe apresentei. Além dos pontos que você deve observar, que eu já lhe expliquei, você também deverá observar o fluxo do checkmate. Sempre será do rei para os bispos. Nessa outra posição, o rei está na direita e os bispos na sua esquerda. Então, o fluxo do checkmate é da direita para a esquerda. E nessa outra, o fluxo é do rei em direção aos bispos. Então, nós temos o rei embaixo, os bispos em cima. O fluxo é de baixo para cima. E essa outra, também, de baixo para cima. E agora? Agora muda. De cima para baixo. Agora vamos àquela outra parte que lhe falei. Como chegar na posição RBB. Então, fique comigo. Vamos lá! Vamos começar pela posição dos dois irmãos.
Sempre que os dois irmãos ou os dois bispos estiverem juntos, eles formarão uma barreira onde o rei adversário não irá conseguir atravessar. Ele ficará restringido a apenas uma área de circulação. Nessa posição, ele tem 36 casas disponíveis. Se os dois irmãos avançarem uma fileira, ou também poderia ser uma coluna, caso a posição inicial deles fosse a coluna A ou H, o rei adversário limitaria o seu espaço para 28 casas. É claro que sempre ele tentará ficar o mais próximo possível do centro, para dificultar o checkmate, mas isso não será possível. Avançando mais 2 casas, indo para a terceira fileira, aí restarão apenas 20 casas para o rei. Na quarta fileira, 12 casas. Na quinta fileira, 6 casas. E na sexta fileira, 2 casas. Note que o rei está dentro da casa grande. Se o rei estivesse ao lado do bispo, teremos a posição RBB. E aí você sabe o que fazer, não é verdade? Bom, e como é que se faz para avançar com os dois bispos? Você deverá utilizar o seu rei para ajudar nessa missão. Temos que avançá-lo em direção aos bispos para ganhar espaço. Pois assim, além de diminuirmos os espaços do rei adversário, iremos ficar com o rei próximo aos nossos bispos. Sempre que possível, podemos utilizar o rei para ganharmos importantes casas que nos possibilitarão avançarmos um bispo e, na sequência, o outro bispo, formando novamente a posição dos dois irmãos. E sempre cuidando para deixarmos a barreira fechada, vamos subindo com o bispo com auxílio do rei. Nesses avanços do bispo ou do rei, note que com frequência se formarão triângulos. Essa é uma característica onde você faz o avanço e ainda mantém as peças protegidas. Após esse triângulo, avança o bispo e formo a posição RBB. A formação RBB junto com o triângulo são excelentes recursos para você avançar e ganhar posições. Note que aos poucos o rei adversário está sendo forçado a se movimentar em direção à borda do tabuleiro. Ele vai tentar romper essa barreira sem êxito, pois, através das técnicas da posição RBB, onde na própria posição os dois irmãos já estão juntos, junto com a técnica do triângulo, são táticas vitoriosas que fazem o rei adversário recuar. Agora, quero lhe fazer uma pergunta. Você se lembra em qual posição você tem a casa grande fechada? Nesse nosso exemplo, é a sexta fileira. Por que eu estou lhe perguntando isso? Pois é nesse momento que temos que ter uma atenção especial. Pois, se agora fechássemos o triângulo com o bispo, o rei irá escapar pela casa B7. Se o rei adversário estivesse posicionado nas casas E8 ou F8, poderíamos fechar o triângulo com o bispo sem nenhum problema. Mas como nesse exemplo estamos jogando contra um adversário muito inteligente,
Ele sabe o exato momento onde podemos falhar. São nesses casos que devemos prestar muita atenção, pois, ao invés de fecharmos o triângulo com o bispo, iremos fechá-lo com o rei. Agora sim, na sequência, podemos avançar um bispo, formando novamente o triângulo, e depois o outro, formando a posição RBB e fechando a casa grande. A partir daqui até o checkmate é apenas seguir o ciclo de 4 passos que lhe ensinei há pouco. Veja esse outro exemplo. Nessa posição, eu irei mostrar para você como trabalhar com o rei de forma mais ativa. Iniciamos com o avanço do mesmo. O objetivo é utilizar o nosso rei para ganhar casas importantes e, ao mesmo tempo, expulsar o rei adversário do centro. Uma dica muito interessante: quando você avança com o rei e fica nessa posição, com um rei na frente do outro, e o bispo da mesma cor da casa que separa os dois reis ao lado do seu rei, você pode avançar com o bispo posicionando na casa onde separa os dois reis, forçando o rei adversário a recuar uma fileira ou uma coluna. Continuamos avançando o rei para conquistarmos mais espaços. E só agora é que vamos trazer o outro bispo para formar a posição dos dois irmãos e também a posição RBB. A partir desse momento, o rei e os dois bispos se movimentarão conforme o exemplo anterior, ganhando espaços através da formação de triângulos e também da posição RBB. Note que o espaço do rei adversário está cada vez menor, até lhe ser forçado a chegar na borda do tabuleiro. Aqui também está se repetindo aquela posição a qual temos que tomar cuidado. Pois, se avançarmos com o bispo para em seguida montarmos a posição RBB, o rei adversário irá se escapar da barreira. Então, o melhor é ganharmos a casa com o rei, montarmos o triângulo, para em seguida avançarmos o bispo e aí sim montarmos a posição RBB e fecharmos a casa grande. Bom, estamos nos encaminhando para o final da aula e está quase próximo de você começar a praticar. Mas antes, quero passar algumas dicas para você. A primeira é que eu quero reforçar a importância de você tomar todo o cuidado quando está prestes a fechar a casa grande. Nessa posição, se fecharmos o triângulo com o bispo, o rei irá conseguir se escapar da barreira. Então aqui, o que temos que fazer é fechar o triângulo com o rei. Acontece que essa casa está sendo guardada pelo rei adversário. Então a dica é você, nesse momento, manobrar o seu rei para um dos lados, para em seguida ganhar essa importante casa e daí sim iniciar o avanço dos bispos, montando a posição RBB e fechando a casa grande. A segunda dica é para você que está começando a estudar esse tipo de final. O seu primeiro objetivo será movimentar os bispos com o objetivo de aproximá-los e o quanto antes formar a posição dos dois irmãos.
Isso irá facilitar muito para você, pois você terá fechado a barreira. E com a barreira fechada, depois você vai lá e avança o rei. Nesse ponto, vale uma observação. Se você tiver muita experiência em finais e sabe trabalhar de forma ativa com seu rei, aí você pode conduzir de acordo com aquele exemplo anterior que lhe mostrei, avançando com o rei para ganhar espaço e em seguida avançando com os bispos. E se você não tiver muita experiência, então a minha sugestão é: comece sempre pensando em como montar a posição dos dois irmãos. Depois, com o tempo, você terá mais experiência em trabalhar de forma ativa com seu rei, e aí você pode tentar outras possibilidades. Continuando nosso exemplo e voltando um pouco à posição, se o rei adversário nesse momento tivesse fugido para a casa A7, iríamos também manobrar o bispo e fechar a posição dos dois irmãos. Na sequência, iríamos avançar com o rei e após montar a posição RBB, triângulo, RBB e assim até fechar o rei na casa grande. E a última dica é um pouco mais avançada, para você utilizá-la quando tiver mais prática com esse tipo de final. Essa posição inicial eu obtive do site onde você irá praticar daqui a pouco. Eu gravei 2 vídeos para você, onde eu executo a forma no checkmate da casa de 2 formas diferentes. No primeiro vídeo, eu inicio o movimento avançando o bispo para a casa C6. Veja como foi o checkmate. Você chegou a perceber quantos lances foram até o checkmate? Foram 25 lances até chegarmos no checkmate. Essa é uma boa média em se tratando desse tipo de final. Agora lhe convido para assistirmos o segundo vídeo, onde eu inicio avançando o outro bispo para a casa D8. Vamos ao vídeo! Você viu agora quantos lances foram? Foram apenas 12 lances, menos da metade do vídeo anterior. O que quero lhe mostrar com esses 2 exemplos é que a forma checkmate da casa funciona mesmo se você não calcular a melhor rota. O objetivo em dar o checkmate será alcançado, e é isso que importa. É óbvio
que conseguir dar o checkmate em menos lances é muito importante, principalmente se você estiver com pouco tempo. Agora que você está começando com a prática da fórmula checkmate da casa, se preocupe em pôr em prática os fundamentos que lhe passei. Quando você tiver dominado os fundamentos e com mais prática, aí sim, pense em evoluir, que isso é muito importante. E tente aí dar o checkmate na menor quantidade de lances que for possível. Para reforçar todos os conceitos que lhe ensinei, veja esses 2 exemplos completos da prática da fórmula checkmate da casa que gravei diretamente do campo de batalha. Vamos a eles! Chegamos ao final dessa aula. Estou muito orgulhoso de você por ter chegado até aqui. Isso demonstra que você está realmente interessado em evoluir o seu jogo de xadrez. Meus parabéns! Agora vamos aos próximos passos. Eu fiz para você um guia de consulta rápida. Ele é um mapa mental que possibilita que você consulte a fórmula de checkmate da casa sempre que você tiver alguma dúvida. A vantagem de utilizar o mapa mental é a economia de tempo. Quando você tiver alguma dúvida, não precisará assistir toda essa aula novamente. Basta você consultar o mapa mental e assistir os exemplos práticos. Para você visualizar o mapa mental e também poder editá-lo, você precisará baixar um software grátis, que é o Xmind. Aqui embaixo dessa aula eu passo orientações em como você pode fazer isso. Se você não quiser baixar esse software, também deixei disponível para você o mapa mental em forma de imagem.
Assim você poderá fazer download no seu tablet, celular ou PC. Abaixo dessa aula, eu gravei um outro vídeo contendo exemplos práticos com a aplicação passo a passo da fórmula checkmate da casa. Se você tiver alguma dúvida, qualquer que seja, em como aplicar essa fórmula, eu sugiro que você assista toda essa videoaula, pois esses exemplos irão fortalecer todos os conceitos que ensinei para você. E se você não tiver nenhuma dúvida, siga em frente. Chegou a hora de praticar. Para praticar, você deverá acessar esse endereço que estou mostrando para você. Também tem um link abaixo nesse vídeo. Quanto mais você praticar, melhor será. Então, invista bastante tempo praticando essa fórmula checkmate. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos enxadristas conhecem as formas básicas de checkmate, como checkmate dama e rei, duas torres, torre e rei. Ou até o checkmate do pastor. Na verdade, os grandes jogadores de xadrez dominam dezenas de formas de checkmate. Para você ter ideia, contando as fórmulas básicas de checkmate, são mais de 30 formas de checkmate que eles utilizam em seus jogos. Mas esse é um tema para uma outra conversa nossa. Agora, o que importa é o seu aprendizado com essa forma de checkmate, o checkmate da casa. Para eu saber se você gostou ou não dessa aula, por favor, deixe seus comentários abaixo. Eles serão muito importantes para me guiar nas próximas aulas gratuitas que pretendo disponibilizar para você. O meu objetivo é que realmente eu tenha contribuído para a evolução do seu jogo de xadrez. Peço desculpas se me estendi um pouco nessa aula. Eu me preocupei em detalhar todos os pontos dessa forma de checkmate, para que até uma criança consiga aplicá-la. Bom, por enquanto é só. Agora é com você. Persista, siga em frente, ponha em prática essa forma de checkmate que ela será muito útil para você. Encontro você na próxima aula. Um forte abraço e até mais! Muito obrigado!